Bom dia, meu povo! Hoje eu venho trazer uma atualização da definição de tristeza. O que é tristeza? É quando você baixa esse jogo do Resident Evil aqui há um tempão, e aí você tá cansado de tanto jogar Dota, ganhando esse povo, né? Você fala, não, vou tentar uma coisa nova. E aí você vai resolver jogar esse joguinho. Você vai, pô, um jogo novo, macabro, e descobre que você baixou uma versão beta que só servia naquele tempo. E agora a versão fechou, quem jogou, jogou. Quem não jogou igual eu, não joga mais. Lamentável, né? Então o que você faz? O que resta fazer, né? Fechar o jogo, né? E caminhar para aquilo que nos interessa hoje, que é a nossa videoaula de matemática. Mais uma vez aí com o seu professor Moca, Moquinha, Moisés, sei lá, continuando o nosso assunto aí de relação e função. Achou que ia ver vídeo de Dota, né? Mas não ri não, rapaz. Foi triste descobrir que o joguinho lá não funciona mais. Então vamos lá. Nosso quadro aí, ligar nossa webcam de novo, como sempre, né? Tá lá. Bora continuar então nossa última aula. Na última aula a gente terminou falando sobre isso, né? Tinha um desenho macabro desse, que era tudo de... Essa aqui era o nosso produto cartesiano, né? Era... Se estiver dando tudo certo, meu ponteirinho aqui tá azul. Por que azul? Porque vermelho todo mundo tem, parece um laser, né? Vou ficar com azul. Sabre de luz do Skywalker, sei lá o que você quiser. Isso aqui então, ó, é o nosso produto cartesiano, um monte de XY, né? Pertencentes ao A cartesiano B. Então tá aqui ele representado em forma de setas, certo? Hoje eu quero fazer um outro, eu quero fazer um mais específico. Esse aqui eu não vou chamar de A cartesiano B, eu vou chamar de conjunto R, de relação. O que é nossa relação? É um conjunto feito de vários pares ordenados que vem de dentro do produto cartesiano. Mas não são todos os pares ordenados que a gente desenhou aqui. São só aqueles onde o x mais o y dá um número primo. Porque eu quero essa regra. A regra que eu inventei vai ser essa. Então, como que vai ficar? Por exemplo, o menos 1 liga no 4. Porque menos 1 mais 4 dá 3. 3 é primo. Tem que ligar no 2 também. Menos 1 mais 2 dá 1. Não, cara, 1 não é primo. 1 não é primo, tá? Mas vamos depois deixar para isso outro dia. Primo vai começar do 2. Então, menos 1 também liga com 6, porque menos 1 mais 6 dá 5. 5 é primo. O 3 liga com 2, que dá 5, é primo. O 3 liga com 4, que dá 7, é primo. 3 com 6 é 9, não é primo. 2 com qualquer um desses aqui vai dar 4, 6, 8, né? Não é primo. Então, essa é a nossa relação. Menos 1 com 4, menos 1 com 6, 3 com 2, 3 com 4. Note que ela é um pedaço do produto cartesiano, né? Ela não é todas aquelas setas, ela é só essas aqui. A gente fala que o menos 1 e o 3 é o domínio dessa relação, é o pessoal que achou alguém para se associar. E o 2, 4, 6 é a imagem dessa relação, né? Que recebeu as setinhas. Beleza, gente? Então, aí você fala, não, mas não é assim que eu aprendi, não. Eu aprendi lá no fundamental, que não sei o que a função não pode ter essas coisas aqui. Calma, isso aqui é nossa relação, certo? Agora, o que precisa acontecer para que a relação seja a função que você conheceu lá no 9º ano, no ensino fundamental? Então, vamos lá. Para ser função, tem que seguir umas regrinhas. Primeiro, todo elemento do conjunto de partida, de onde vai sair as setinhas, tem que se ligar a um elemento do conjunto de chegada. Então, por exemplo, isso aqui é uma função. Ó. Todo mundo aqui se ligou a alguém ali. Mas tá faltando 6 aqui. Não tem problema. Eu estou obedecendo o que está aqui. Ó. Todo mundo daqui da partida tem que ligar com alguém. Beleza? Não tem problema sobrar ali. Agora, claro que ó, isso aqui a gente chama então de uma função definida de A em B. Começa em A, vai para B. Claro que, fazer aqui outro exemplo, se eu tivesse esse exemplo aqui, isso não seria uma função, por causa desse safado do 3 aqui. Ó. Você não pode ter esse 3 aqui ó, sem ligar com ninguém. Sentiu aqui a piscada, hein? Manualmente isso aqui, rapaz, tá achando que... Então isso aqui não seria uma função. Beleza? Outra condição para ser função, vamos para mais uma. Nenhum elemento do conjunto de partida pode se associar a mais do que um elemento do conjunto de chegada. Então, é isso aqui. Ó. Todo mundo tem que sair, tem que ligar com alguém, e ninguém pode ligar a mais do que um. Tá? Então, isso aqui ainda é minha função de A em B. Eu estou querendo dizer isso aqui. Ó. Olha esse exemplo aqui. Ó. Isso aqui, todo mundo está ligando a alguém. Porém, olha esse cara aqui. Ó. Olha esse cara aqui, ó, de novo, ó. Olha esse cara aqui, ó, gostei disso.
esse cara está ligando a 2, então isso não é mais uma função, certo? Vai ser uma relação qualquer. Então, este não é função. Então, se a sua relação obedecer a esses dois critérios, ela é uma função. Entendido, gente? Certo? Bom, uma vez que ela seja função, a gente pode classificar ela dentro de alguns outros contextos. Então, nós temos a classificação aqui de função injetora. O que vai ser uma função injetora? Então, esse aqui, ó, elementos diferentes do domínio, eles devem se associar a elementos diferentes do contradomínio. Então, como assim? Estou querendo dizer isso aqui, ó, que se você tiver aqui, ó, cada elemento diferente do domínio tem que se ligar a alguém diferente de lá. Primeiro que isso aqui é função, ó, todo mundo está se associando a alguém e ninguém aqui está mandando duas setas, então é função. Agora, além disso, é uma função injetora, contanto que elementos diferentes se liguem a membros diferentes, fechou. Essa função aqui é injetora. Então, como assim? O que seria o caso de uma função, então, que não é injetora? A função que não é injetora seria isso daqui, ó. Antes, deixa eu destacar isso aqui, ó. Nesse caso aqui, os 5, 6 e o 7 são os elementos do meu contradomínio que receberam, que foram associados a elementos do domínio. Então, esse subgrupinho aqui ganha o nome de imagem. A gente tem mania de achar que contradomínio e imagem dá no mesmo? Não, não. Esse lado aqui é o domínio, esse lado é o contradomínio. Imagem é o pedaço do contradomínio que foi associado, né, que conseguiu aí se ligar a elementos do domínio, beleza? Agora, se a minha relação não fosse essa daqui, se além aqui desse meu 2, 3, 4, 5, 6, 2, 6, 7, 8, né, na hora de molhar o biscoito, não, foi horrível, né, esquece a música, foi lamentável. E se eu tivesse aqui também, por exemplo, um 9 aqui? Bom, mas aí não seria função, porque ele não está se ligando a alguém, né? Então, vamos fazer ele se ligar a alguém. Deixa eu colocar aqui, ó. O 9 se ligando ao 7. Ah, cara, aí deu ruim. Porque o 3 já estava ligado ao 7 e o 9 também. Então, ó, olha aqui, ó, de vermelho para você. Elementos diferentes têm que se ligar a elementos diferentes. O 3 e o 9 são diferentes e eles se ligam no mesmo. Aí, filho, aí não. Se isso acontecer, a sua função não é mais uma função injetora, certo? Então, não poderia ter isso daqui. Aqui, tudo bem, coisas diferentes se ligam a elementos diferentes. Nesse caso aqui, não. Eu tenho dois elementos diferentes se ligando no mesmo. Então, não é mais uma função injetora, tá? Seria uma função qualquer. Não é obrigado a ter uma classificação sempre, tudo bem? Bom, vamos agora também à nossa função sobrejetora. O que vai ser a nossa função sobrejetora? Função sobrejetora. Todos os elementos do contradomínio devem estar associados a algum elemento do domínio. Então, agora é todo mundo contradomínio, né? Ou seja, a imagem, o conjunto da imagem tem que coincidir com o conjunto do contradomínio. Então, de novo lá, ó, nosso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sem musiquinha depois, né? Tá aqui, ó, é função? É função, ó, todo mundo tá mandando setinha. Alguém tá mandando setinha dupla? Não, ninguém aqui tá mandando setinha dupla, então isso daqui é uma função. Mas deixa eu ver se é uma função sobrejetora. Todo mundo aqui do contradomínio tá sendo imagem de alguém? É, todo mundo aqui tá sendo imagem de alguém. Então, beleza, isso aqui é uma função sobrejetora. Só lembrando do que eu acabei de falar lá atrás, também seria uma função injetora? Não, por causa do 3 e do 8, né? O 3 e o 8 são diferentes e se ligam ao mesmo cara. Então, isso aqui não seria uma função injetora. Mas seria sobrejetora, né? Porque todo mundo aqui recebeu seta. Ou seja, né? Aqui é o meu domínio, aqui é o meu contradomínio. O 5, 6 e o 7 é a imagem, que são os elementos do contradomínio que receberam seta. Ou seja, o meu contradomínio inteiro recebeu seta. Então, o meu conjunto imagem é o próprio conjunto contradomínio, o que faz com que a nossa função seja sobrejetora. O que teria que acontecer, então, para não ser sobrejetora? Né? Isso aqui é minha imagem. Como é que seria, então? Isso aqui, ó, se tivesse esse 9 aqui, ó,
Ó o 9 ali, ó. Ó o 9 ali, ó. Piscando ali para você de errado. Se tivesse esse 9 aqui, seria uma função? Ah, não, deixa eu ver. Seria uma função ou não? Todo mundo aqui manda seta? Sim, todo mundo manda seta. Alguém aqui mandando uma seta dupla? Tem alguém aqui ligando a mais do que um? Não, todo mundo manda uma seta só. Então, beleza, é função. Mas é sobrejetora? Não, não é. Porque a minha imagem seria só o 5, 6, 7. E o contradomínio seria o 5, 6, 7, 9. Tá sobrando esse cara. Assim é sobrejetora. Assim não é sobrejetora. Beleza, gente? E de qualquer forma, ela não seria injetora por causa do 3 e do 8 aqui. Certo? E aí, nosso terceiro caso de hoje, né? Isso aqui não seria sobrejetora, então. E aí, nosso terceiro caso seria a função bijetora. O que é a função bijetora? Bijetora é mais fácil, né? Bi de 2, né? É porque ela é os dois ao mesmo tempo. Ela é uma função injetora e ela é uma função sobrejetora ao mesmo tempo. Então, é aquele bonitinho, cara. Tem um monte de elemento aqui, um monte de elemento aqui, todo mundo manda setinha. Primeiro vamos ver se é a função. Todo mundo manda setinha? Todo mundo manda. Alguém manda seta dupla? Não, ninguém manda seta dupla. E do lado de cá, todo mundo recebe? Todo mundo recebe. Então é sobrejetora. E tem alguém aqui que recebe flecha de mais do que um aqui? Não. Cada um recebeu de um. Então ela é injetora e ela é sobrejetora. Então esse aqui é o nosso exemplo de função bijetora. Beleza? O que a gente vai fazer para as nossas próximas videoaulas? Nós vamos explorar esses mesmos conceitos de novo, só que sem ficar só visualizando aqui em diagrama de Venn. Nós vamos começar a fazer uns testes de gráfico, tá? Como que eu vou visualizar esses mesmos conceitos, né? Vão devagar, primeiro conhecer eles dessa forma, e aí a gente vai assimilar os mesmos conceitos em forma de gráfico, certo? E aí, o que a gente vai fazer ao longo aí do bimestre? É criar gráficos seguindo regras um pouquinho mais específicas, né? É aquela relação que eu dei de exemplo, ficou meio zoado, né? Pares ordenados onde x mais y dá um número primo. Pum. Não é esse o tipo de relação que a gente vai estudar. As relações que são funções que a gente vai estudar tem uma regrinha mais bacaninha que permite desenhos mais característicos e é assim que a gente vai tocar para frente. Beleza, gente? Bom, hoje era só isso daqui. Vai sair aí para vocês a listinha de exercícios sobre isso. No mais, deixa eu apagar aqui meu quadro. Adoro nessa parte. Ah, esqueci aqui, ó, domínio e o contradomínio, que é igual à própria imagem. Beleza? Apagar o quadro aqui é muito bom. É um clique aqui, outro clique aqui, pum. Desligar a minha imagem aqui, né? Tirar a minha imagem da webcam, né? Desplugar a minha webcam. Que lixo, né? Mas eu vou arrumar outra fotinha na próxima. E é isso, gente. Se cuidem, estudem, tá? E até o nosso vídeo da próxima semana. É isso aí. Abraço a todos. Deixa eu fechar aqui. E é isso. Fui!